Engraçado pensar que tem mulheres que sabem exatamente o quilo do tomate, mas não fazem ideia do valor de seu patrimônio. Prazer, eu sou Maria Clara, Clara Finanças para os íntimos, sou planejadora financeira independente e consultora de valores mobiliários. Eu apoio mulheres e empreendedoras criativas a cuidarem do seu dinheiro e do seu negócio. Eu separei esse tema um tanto quanto polêmico, podemos dizer, porque eu venho percebendo esse movimento muito frequente nas redes sociais sobre as tradwives, né, ou as esposas tradicionais que demandam seus cuidados para outra pessoa, geralmente para algum marido, e abrem mão. E aí, posso estar muito errada, mas é sempre importante trazer que aqui é a minha opinião, abrem mão da sua independência financeira. E aqui, independência, quero que você entenda que é muito mais no sentido de ter consciência sobre o seu dinheiro, saber o que está acontecendo, mesmo que você opte por não trazer renda diretamente. Eu gosto dessa expressão de trazer renda diretamente, porque, não sei se você sabe, mas se você fica em casa, cuida de menino o dia todo, cuida de um monte de demanda, é um trabalho. A diferença é que ele só não é remunerado. Eu elenquei alguns pontos que eu queria trazer pra gente refletir aqui juntos. E vale ressaltar, eu adoro bater papo, tá? Eu adoro fofocar. Então, por favor, fique à vontade pra me chamar pra gente conversar sobre esse assunto. Vai ser super bem-vinda. Primeiro ponto, ter o dinheiro do não. Outro dia eu tava rolando o meu feed e aí eu vi uma mulher falando sobre isso, né? Sobre você ter o dinheiro do não. Eu falei, gente, é genial. É exatamente pra isso que o planejamento financeiro serve. Ter o dinheiro do não é o dinheiro que te possibilita escolha. Então, por exemplo, eu vi uma história uma vez num podcast que a menina foi viajar e o namorado brigou com ela no meio da viagem, ela teve que ficar trancada no quarto com ele porque ele era super abusivo e ela não tinha dinheiro. Então, ter o dinheiro do não é o dinheiro que te possibilita voltar para casa se você quiser. É o dinheiro que te possibilita ir pro rolê e ter o valor da volta, não ficar dependendo de carona. Ter o dinheiro do não é o dinheiro que te possibilita sair de um casamento se você não quiser. Você não tem que ficar com ele por conta de dinheiro. Então, esse dinheiro do não é aquele dinheirinho que a gente vai guardando aos poucos, sabe? Não precisa ser muito, mas ele te possibilita ter escolha. Eu achei isso genial. No planejamento a gente chama de reserva de emergência, mas eu acho que eu vou começar a aderir como dinheiro do não. E você deve estar se perguntando, tá, mas como eu me planejo para isso? Porque são duas coisas muito opostas, né? Você ter o dinheiro de um Uber para voltar para casa e ter o dinheiro de um divórcio, é quase igual. Eu acredito verdadeiramente que a gente desde sempre precisa ter a consciência sobre o nosso dinheiro. Eu lembro que, quando eu era pequena, minha mãe tinha uma caixinha. Minha mãe, ela fazia coffee break, né? Que é aqueles cafés da manhã que geralmente servem em curso. E aí, ela falava que essa caixinha do coffee era um dinheiro que a gente tinha que sempre deixar lá. Eu lembro que tinha que ter, no mínimo, R$30. Então, acontecesse o que acontecesse, sei lá, precisou pagar o gás, precisou, enfim, alguma coisa, tinha que sempre repor esse dinheiro. Então, talvez para você a provocação seja, será que você está começando com o dinheiro do Uber e à medida que o tempo vai passando você consegue chegar no dinheiro de um possível divórcio? Vamos pensar em coisa boa, né? Divórcio também pode ser uma coisa boa se você quiser. Você começar a ter uma reserva também é um primeiro caminho. E aí, como que a gente faz isso? Você tem a opção de chamar uma planejadora financeira, e aí vale lembrar que minha agenda tá aberta para março, então se quiser você pode me chamar e a gente vai analisar juntas. Mas você também pode começar a criar sua consciência. Uma folha de papel, você divide ela em 3 colunas. Na primeira, você coloca as despesas que você tem fixas. Então, coisas que não variam muito de um mês para o outro, mas que fazem parte do seu custo. E se você quiser, você pode fazer com o seu parceiro ou com a sua parceira, tá? Então, aluguel, um condomínio, escola, academia, remédio. Se você toma, por exemplo, anticoncepcional, isso também é uma despesa fixa sua. Então, coloca ali, lista todas as suas despesas fixas. No final, você soma e aí você vai saber quanto sua vida básica custa. Na outra coluna, você coloca suas despesas variáveis. Variáveis são aquelas que podem ir de 8 a 80 muito rápido. Então, por exemplo, um iFood, um mercado, uma gasolina. Quanto que custa? Quantas vezes você, por exemplo, você pega o carro para levar seu filho, sua filha na escola todos os dias? Quantas vezes você abastece no mês? Você faz ali sua lista, soma esse valor. Com as despesas fixas e as variáveis, você já sabe mais ou menos quanto que você precisa para viver no mês. E aí, se você é uma dona de casa e você não participa da parte financeira da sua família, você pode inclusive chegar pro teu parceiro, pra tua parceira e falar, olha, eu sei que o nosso custo é esse. Se o nosso custo, sei lá,
é 5 e você ganha 3, de onde que tá saindo esse dinheiro? Aí você já pega o boy. Já fica sabendo o que tá acontecendo. É importante você ter essa noção pra já ser um começo. Você fala assim, tá bom, minha vida custa 5, eu tenho 100 reais guardado, vou começar a juntar mais um pouquinho para pelo menos chegar em um mês do meu custo de vida. E a gente tem aquelas despesas que elas vêm uma vez no ano, mas elas têm um peso que Jesus Cristo. Que são, por exemplo, material escolar, IPVA, IPTU, todas aquelas despesas que vêm uma vez por ano, o bolinho das crianças, enfim, e que a gente sempre parcela em 12 vezes sem juros. É importante você considerar isso. Quanto você gasta por ano? Sei lá, 15 mil reais, 12 mil, para facilitar a conta. Você pega isso e divide por 12. Ah, então se eu fosse juntar dinheiro uma vez por mês para isso, eu teria que juntar 1.000 reais por mês para eu conseguir pagar todas essas despesas. E aí você já monta a sua caixinha. Esse já é um belo começo. Aqui eu trouxe muito mais pro caso de uma pessoa que tem zero acesso às suas finanças, tá bom? Se você já tem acesso às suas finanças, se você controla o seu dinheiro, é importante que você também faça isso, mas que você confronte com a realidade. Então abra seu aplicativo do banco. Quanto que você movimenta? Como que funciona? Porque o que os olhos não veem, o coração não sente, não é mesmo? Então, às vezes a gente fica evitando ali olhar para as nossas finanças e quando a gente vai ver, a gente está adiando uma coisa que poderia ser muito facilmente evitada. Uma coisa importante, essa semana deve ter viralizado um post nesse sentido e tem um livro muito bom que chama Eu Compro Sim, mas a Culpa é dos Hormônios. É estatisticamente comprovado que o custo de vida da mulher é 15% em média mais caro do que o do homem. Começa pela Pink Tax. Então, se você for comprar uma mesma lâmina de barbear, né? Ou de depilação, por exemplo, rosa ou uma genérica, o da mulher vai ser mais cara com as mesmas características. Eu já fiz o teste com short de corrida. Era o mesmo short. O da mulher era mais caro. Calça jeans, da mulher é mais cara. A gente já tem isso. Mas também é importante a gente considerar que nós mulheres temos que ter algumas preocupações que os homens não precisam. Então, por exemplo, você precisa voltar de Uber do seu trabalho porque é perigoso, por exemplo. Aqui no interior é muito frequente isso, tá? Fazendo um recorte aqui do interior, os ônibus aqui, eles têm uma indisponibilidade muito diferente de São Paulo, por exemplo, capital. Muitas mulheres que eu atendo por aqui precisam voltar de Uber do trabalho porque senão vai ter que ficar no ponto de ônibus lá mais de hora. Então a gente precisa considerar esse tipo de coisa. A gente precisa considerar que tem a imposição da sociedade, então roupa, cabelo, maquiagem. E fora a publicidade, que é toda feita para nós, né? Então, é importante a gente também olhar para isso com cuidado e com carinho. E aí, conversar com seu parceiro, com a sua parceira. Tem muita gente que eu atendo que não faz ideia do salário do marido. Assim, muita gente mesmo. Se esse é seu caso, acredite, é comum e tá tudo bem. Na verdade, não tá tudo bem, é isso que a gente tá tentando mudar. Como que a gente começa? Porque um relato que eu recebo muito é, Clara, eu começo a falar de dinheiro, a gente começa a discutir. A gente se dá bem em tudo, mas quando fala de dinheiro, a gente prefere nem falar. Nas ciências comportamentais, a gente tem um princípio que a gente precisa tornar aquela coisa gostosa, a gente precisa tornar agradável. Mas como tornar dinheiro agradável? Primeiro você segue Clara Finanças. Eu gosto muito da associação do dinheiro com coisas boas. Então, você tá ali tomando um vinho à noite, começa a falar dos seus sonhos. O que você quer conquistar? Eu quero conquistar tal coisa. E você, o que você acha? Tirando um pouco o dinheiro como protagonista, falando dos desejos, que muitas vezes a gente nem fala sobre isso com os nossos parceiros, né? À medida que isso vai sendo normalizado, você traz uma calculadora para a conta. Então você fala ali, nossa, eu vi que, sei lá, o mercado aumentou tanto. Tava pensando em a gente fazer mais coisas dentro de casa ao invés de sair para comer. Então comece com essas coisas básicas e aos poucos você vai introduzindo falar de dinheiro e normalizando. Eu gosto bastante, e aqui fica o convite, de fazer eventos sobre dinheiro. Então, já juntei minhas clientes para tomar vinho e a gente fala de dinheiro. Já fizemos aula de yoga para falar de dinheiro. Muito dessa teoria, por isso que eu falei para você me seguir, que aí a gente cria um contato mais íntimo. Por falar em associação, esse livro eu achei ele maravilhoso. É do Pedro de Camargo, Eu Compro Sim, mas a Culpa é dos Hormônios. Nesse livro, ele traz junto algumas pesquisas que falam sobre como os nossos hormônios, eles afetam a nossa relação com as compras. E como várias coisas que a gente vai aprendendo no decorrer da vida impactam a nossa relação. Recomendo a leitura. Se bobear, você vai achar ele mais no Enjoei, estante virtual. Ele é muito bom.
E ele fala, né, sobre o hábito que a gente tem de ir às compras para relaxar. Eu vou no shopping, não vou comprar nada, só para relaxar. Mal você sabe que o seu cérebro ele já tomou a decisão antes de você sair de casa do que você queria. Quantas vezes você foi assim, eu vou para relaxar. Nossa, achei o tênis na promoção, menina. Tive que comprar o tênis, estava na promoção. Por que a gente relaxa num lugar que incentiva que a gente compre? Será que eu não posso criar o hábito de relaxar, montando quebra-cabeça, por exemplo, fazendo alguma coisa que não seja relacionada à compra? Ter uma lista de compras, mas não a lista do mercado, a lista da sua lilica repelica interior. O que é a lista da sua lilica repelica interior? Eu quero um vestido, eu quero uma maquiagem XPTO, eu quero tal base de tal marca. Lista isso. Observa quanto custa isso. Você alimentar esse desejo pela compra, eu juro que não é por eu ser planejadora, mas também por ser mulher, até deixa a sensação da compra mais gostosa, porque você se planejou para isso. Recentemente eu fiz consultoria de estilo e imagem, né? E aí uma coisa que eu gostei muito, que eu não sabia, é que no processo de você construir seu guarda-roupa, você lista o que você tem e o que você precisa. E aí você vai esperando ali a melhor oportunidade para comprar aquilo. Uma coisa que eu errava muito. Comprava uma roupa caríssima de poliéster. Não sei se vocês sabem, mas poliéster dá CC, deixa a gente fedida. Por que eu vou gastar muitos dinheiros numa roupa que é 98% poliéster, se eu posso esperar mais um pouco, juntar um pouco mais de dinheiro e comprar uma roupa mais estruturada, melhor, que tenha uma vestimenta agradável e vai durar mais tempo. Ter essa lista de compra da nossa lilica repelica interior ajuda também a gente a criar essa percepção de compra, ajuda a gente a associar dinheiro a uma coisa boa e não ficar emendando parcela atrás da outra, da Shopee, enfim. Agora tem até TikTok Shop, né? Fiquei sabendo. E ter tempo pra você. Muitas mulheres que eu atendo por aqui, quando a gente vai olhar a primeira etapa da fotografia financeira, né, que é essa que eu comentei com vocês, de entender os gastos e tal, olha e fala assim, não, eu não faço nada. Falo, tá, mas você tem lazer, sei lá, toma um café superfaturado. Geralmente as mulheres não têm esse momento para si. No livro Essencialismo, muito bom também, ele fala, né, que os adultos no geral perdem o hábito de brincar, mas as mulheres ainda mais. E a gente precisa cultivar esse hábito da brincadeira, de ter ali um momento de lazer, né? Seja montar um quebra-cabeça, que seja você se maquiar, fotografar, posta mesmo, posta foto, tá tudo bem. Mas se é esse seu momento de lazer, tá ótimo. Porque geralmente, e aí eu falo com o recorte das minhas clientes, o lazer é rolar o feed. E aí você vê fulana comprando tal coisa, ciclana viajando para tal lugar. E aí você se sente mal, você vai lá e faz o quê? Compra. Então, tenha esse hábito e desative as notificações. Isso mudou muito a minha relação com o dinheiro. Quando eu comecei a trabalhar, eu ativei a notificação de todo mundo, né? E aí é impressionante o quanto você tem vontade de comprar tudo a todo momento. Então tira pelo menos a notificação. Se você tá se programando, sei lá, eu gosto de ir no saldão da Zara. Tá tudo bem, junta seu dinheiro na época do saldão, você começa a seguir a Zara de novo e olha lá o saldão. Mas começa a criar esse hábito aos poucos. Também não vamos ser radical, né? Sair cortando tudo. Faça aos poucos, que é igual dieta. Se tirar meu docinho depois do almoço, minha gente, a Terceira Guerra Mundial tá declarada. Então, com o dinheiro é a mesma coisa. Vamos fazer aos poucos. Eu queria trazer o caso de uma cliente minha, Maria. Todas as minhas clientes se chamam Maria porque eu sou Maria Clara, então, para preservar a identidade das minhas clientes, todas vão se chamar Maria. A Maria, ela é mãe, ela fez transição de carreira, ela é casada e no começo do processo da transição de carreira dela, ela engravidou. E aí, qual que foi o combinado no casamento ali? Ele ia focar em crescer na carreira para ela se dedicar ali à maternidade pelo menos um ano. Ele ia garantir a estabilidade da casa e ela ia fazer a transição dela, né? Ia tocar a empresa dela. Uma coisa que a gente percebeu no caso da Maria, quando eu fui olhar, o cartão de crédito dela tava explodindo de compra, de saldão, de não sei o que e tal. E aí ela olhou pra mim e falou, mas eu tô dando conta de tudo. Aí eu falei, Mona, você não tá dando conta de tudo, é esse cartão. Ele tá aqui, ó, aqui sua terapia. Só que, no meio disso tudo, além da demanda da empresa, a Maria tem que cuidar da filha, da adaptação da filha na escola. A filha ficou sem ir pra creche por algum tempo, ela teve que cuidar da filha. A Maria faz as demandas da casa, é almoço, é roupa, é limpeza, é tudo. Na verdade, as 8 horas de trabalho que a Maria teria,
Às vezes ela tem 3, 2, e quando ela chega para fazer essas atividades, ela já tá exausta. Se você é mulher, você sabe do que eu tô falando. Demanda da casa é uma senhora demanda, viu? Então, o que aconteceu? Começou a rolar briga dentro do relacionamento. No sentido do marido falar, e aí, meu, você não tá fazendo nada, você tá há tanto tempo, fez transição e não deu dinheiro ainda, você tem que mudar de carreira e tal. Só que quando a gente começou a olhar pra agenda dela, a gente falou, mas que tempo? Que tempo que a gente vai fazer isso? Durante o processo de planejamento dos meus clientes, eu gosto de mostrar sempre o ideal e o que a gente vai realizar. No mundo ideal da Maria, a gente ia contratar uma rede de apoio, uma babá para filha, a gente ia contratar marmita, a gente ia contratar uma faxineira e a Maria ia só trabalhar. Mas a gente sabe que na prática não é assim. E será que a Maria quer? Confesso pra vocês que eu nem cheguei nessa parte de perguntar pra ela se ela queria, porque eu acho que não cabe a mim determinar o que ela vai fazer da vida. Meu papel é muito mais orientá-la. E aí eu falei pra ela, olha, a gente precisa ter tempo pra você atender, porque é isso que te dá dinheiro. Como que a gente consegue isso? A gente começou a listar tudo que ela tinha que fazer. É roupa pra pendurar, é roupa pra passar, é casa, filha, não sei o quê. No caso dela, ela ainda quer se divorciar e sente aquele peso de como que eu vou me divorciar se eu não tenho dinheiro? O que eu vou fazer? O que a gente fez? A gente focou no possível. Qual foi o possível? A gente olhou para a agenda da Maria e viu os dias que a filha ia ficar na escola o dia todo. Ah, a gente tem ali 3 dias na semana, que é 100% de certeza que a criança vai ficar o dia inteiro na escola. Nesses dias a Maria vai atender. Ah, não vai postar no Instagram, não vai fazer não sei o quê. Não, ela vai atender porque é o que dá dinheiro para ela. Nos dias que a demanda da filha fica com ela, a gente vai colocar coisas mais da casa. Então, por exemplo, eu perguntei, Maria, você consegue, por exemplo, cuidar da casa e olhar a criança? Consigo. Então, a gente adaptou a agenda para o que era possível na rotina dela. A gente ainda está em processo de acompanhamento, mas recentemente a gente teve sessão e foi uma sessão que rolou muita emoção e eu falei, putz, eu preciso trazer isso. Que rola muito a questão da culpa, né? A gente se sente muito culpada, nossa, eu não dou conta e tal. Mas você já parou pra pensar, você já listou o tanto de coisa que você faz, além do trabalho? E no caso da Maria, especificamente, isso aconteceu. A gente viu que ela faz muitas outras coisas. Então, mulher, se você tá aqui, espero que até agora tenha surgido alguma luz. Eu tô só jogando os pontos. Vamos cuidar da nossa cabecinha, porque muitas vezes a gente se sente culpada, a gente sente que tá dando conta de tudo e a gente tá prejudicando quem é mais importante, a gente mesmo. Eu listei pra você, mulher, que quer começar a assumir o controle, né, da sua vida financeira, algumas perguntas que seria ideal que você saiba responder. Se você não conseguir responder alguma delas, é um sinal que talvez você precise começar a olhar para sua vida financeira com mais carinho. Se você consegue responder todas elas, parabéns. Eu fico muito feliz por você, de verdade. Isso não é ironia, tá bom? Quanto custa a nossa vida? Por que eu coloquei nossa? A sua vida e do seu parceiro. Você sabe quanto que custa? Se você fez o exercício que eu comentei aqui no começo do vídeo, provavelmente você vai conseguir responder. Qual que é o meu regime de bens? E se você ainda não casou, qual regime de bens eu quero escolher? Pode parecer uma pergunta, dependendo do ciclo social que você veio, pode parecer uma pergunta muito boba, mas é uma pergunta que muita gente não sabe responder. Qual o seu regime de bens? É parcial? É total? É separação total? Qual que é? Caso alguma fatalidade aconteça, eu vou estar protegida financeiramente? E aqui, por favor, não entenda como interesse, é proteção mesmo. Se seu parceiro, sua parceira faltar hoje, vocês têm um seguro que garante que você vai conseguir se reestabelecer financeiramente se alguma coisa acontecer. E eu falo isso porque foi um susto aqui em casa, inclusive, tá? Acho que eu tinha acabado de casar no civil, meu marido caiu e bateu a cabeça. E eu lembro que na época eu tava enchendo o saco dele pra ele fazer um seguro de vida. E aí ele ficou desnorteado, foi um susto que a gente teve e eu falei, olha como seria perigoso. Se você, Deus o livre, morresse, de alguma forma eu ia ficar triste, mas eu ia conseguir me restabelecer, porque eu tenho a minha renda. Mas se você ficasse acamado, a gente não ia conseguir sustentar o seu tratamento. Então é o tipo de coisa que a gente também olha no planejamento financeiro e que você também deve se preocupar. De alguma forma, eu estou contribuindo para a aposentadoria? Se você é dona de casa, você não tem uma contribuição financeira com a renda da sua casa, você pode pagar o boleto do INSS, você pode procurar um advogado previdencialista, ele vai te ajudar com isso.
É muito importante que você também tenha a sua renda. Qual o valor do seu patrimônio? Qual o valor do patrimônio da sua família? Eu tenho clientes que não sabiam, não faziam ideia que o marido tinha maior parte do patrimônio em criptomoeda, por exemplo. É importante esse tipo de conversa, é essencial. Onde que a pessoa está investindo dinheiro? Onde que está? Quanto vocês têm de dinheiro? Soube responder todas essas perguntas? Que bom, eu fico muito feliz de verdade, a gente tá avançando. Se alguma delas você ficou com o cabelo em pé, deixa aqui o canal aberto para você me chamar, vamos conversar. Se você ainda não encontrou a melhor forma de começar a falar sobre dinheiro na sua casa, fico à disposição. Falei bastante, trouxe bastante ponderação. É um tema que eu fiquei um pouquinho até receosa de trazer aqui, mas eu espero que ele tenha dado uma clareada aí para você. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho como planejadora financeira, eu costumo oferecer um bate-papo inicial sem compromisso. Você entra em contato através do WhatsApp ou pelo Instagram, a gente agenda seu papo, ele dura 30 minutos, a gente se conhece, você me conta a sua história e eu consigo desenhar um processo de planejamento financeiro para você. E se você ficou até aqui, espero que sim, né? Você tá ouvindo isso daqui, mas se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida, deixa seu comentário. Comentários positivos são sempre muito bem-vindos. Aí, se você não gostou, você me manda no WhatsApp. Vamos deixar a visão aqui positiva, tá bom? Obrigada e até a próxima.